Muito bem. Então, vamos seguir adiante, né? Bom dia. Ok. Então, vamos lá, vamos seguir adiante. Vai chegando a gente. Pronto. Então, na prática, essa é a nossa quarta aula, né? Mas, assim, é a primeira vez que a gente tem público. Eu estou gravando as aulas no OBS, a gravação com a finalidade apenas para distribuição, porque a minha conta, ela não permite essa questão da gravação do Google Meet. Então, eu estou gravando no OBS e disponibilizando esses vídeos num drive virtual. Eu já passei esse drive virtual para o pessoal da coordenação do curso, mas eu não sei se eles conseguiram disponibilizar esses vídeos para vocês. Não só os vídeos, mas as listas que eu consegui trabalhar, né? As nossas aulas são nesse horário, quinta e sábado, de 9 às 10. Tá? É o horário que, infelizmente, eu tenho disponibilizado para a gente fazer esses problemas. Tá bom? Vamos lá, vamos começar. A gente já tem um grupo de pessoas bacana. Vocês conseguem me escutar, vocês já estão vendo a tela. Então vamos lá. O assunto que eu separei para a gente trabalhar hoje foram os tópicos 9, 13 e 14 do programa, que é basicamente... Esses tópicos são geometria plana, geometria espacial e trigonometria, certo? Então, qual é a sistemática que eu tenho abordado, que nós temos abordado para esses cursos? O que é que eu faço? A gente vai trabalhar problemas dentro de provas elaboradas pela FUNES, né? Só um minutinho, deixa o caminhão passar. Porque não faz sentido a gente trabalhar provas de outras bancas, na minha concepção, não faz sentido a gente trabalhar provas de outras bancas. Diz que vai elaborar o concurso é a FUNES. Então, o que foi que eu fiz? Baixei provas da FUNES de professores da Educação Básica 2, né? E ensino médio. O programa é o mesmo. PEB 2 e ensino médio. E a gente vem resolvendo essas questões por tópico, tá bom? No final da aula, eu vou repassar o link do Drive virtual para vocês terem acesso às listas resolvidas. A gente tem um PDFzinho, tá bom? Acho que eu não sei se vocês tiveram acesso a esse PDF com essas questões que a gente vai resolver hoje, certo? Mas vamos lá, vamos começar, né? Então esse é um problema do concurso de Caucaia 2009. Ele diz o seguinte: Robert é engenheiro e está tentando descobrir a altura de um poste. Em um determinado horário do dia, ele mediu a sua sombra e deu 5,25 metros. E a sombra do poste era 15,75 metros. Se Roberto possui 1,75 m de altura, qual é a altura do poste? Certo? Então, o que foi que o Roberto fez? O Roberto fez o seguinte. Vamos supor, está aqui o Roberto. Está aqui o poste. Roberto. Poste. Certo? O Roberto foi e olhou a sombra dele no chão aqui. Viu que a sombra dele fez um perfil aqui no chão. E viu que essa sombra media 5,25 metros. Olhou para a sombra do poste e viu que a sombra do poste aqui no chão media 15,75 metros. E o Roberto é até um cara alto, ele tem 1,75 m de altura. E o que ele quer saber, na verdade, é a altura do poste, né? Esse problema é um problema clássico de semelhança de triângulos, certo? É no mesmo horário. Então, a luz vai incidir, o raio de luz incide sobre o Roberto, da mesma forma que o raio de luz incide sobre o poste. Então, nós temos uma semelhança de triângulo. Esses dois triângulos são semelhantes. Vou pegar pontos aqui. A, B, C, A', B', C'. Então, esses triângulos são semelhantes. O que quer dizer que o que significa dizer que dois triângulos são semelhantes? Os triângulos ABC. Qualquer pergunta, pessoal, vocês podem levantar a mão que é para fazer o sinalzinho sonoro aqui para eu poder escutar, tá? Os triângulos ABC
e a linha B', C' são semelhantes, ou seja, eles possuem os mesmos ângulos internos. E existe um teorema que garante o seguinte, que se os triângulos são semelhantes, então seus lados correspondentes são iguais, né? Porque os ângulos internos são os mesmos. Isso significa que os ângulos internos são os mesmos. Quando eu digo que são os mesmos, são congruentes, né? Vamos escrever isso direitinho. Tem a mesma medida em graus, vamos dizer assim. E uma consequência disso é que os lados correspondentes são iguais. Os lados, aliás, são iguais não, perdão, são proporcionais, segundo a mesma constante de proporcionalidade. Então, o que vai acontecer? Esse segmento AB, que é a altura do Roberto, está para a altura do poste, que é o A'B', assim como o comprimento da altura do Roberto está para o comprimento o comprimento da sombra do Roberto está para o comprimento da sombra do poste, certo? Então, na prática, isso significa o seguinte. O que isso significa? Que a altura do Roberto está para a altura do poste, assim como o comprimento da sombra do Roberto está para o comprimento da sombra do poste. Isso que significa esses triângulos serem semelhantes. Isso só vai acontecer também porque no mesmo horário do dia, né? Se você tiver um movimento do Sol, às vezes o Sol está mais a pino, né? O Sol está mais baixo, então você vai fazer ângulos diferentes com o poste em períodos diferentes do dia. Ele só pode fazer essa comparação no mesmo horário do dia. Foi exatamente dessa forma que Tales de Mileto descobriu a altura de uma das pirâmides do Egito, né? Fazendo essa mesma comparação. Pegou uma vara bem grande, fez a sombra da pirâmide, isso tudo por volta do século V a.C. Então vamos lá. Quem é a altura do Roberto? 1,75 m. A altura do poste é 15 metros e... desculpa. A altura do poste é o que eu quero descobrir. X. O comprimento da sombra do Roberto é 5,25. E o comprimento da sombra do poste 15,75, certo? Então você pode começar a simplificar esses caras aqui, né? Como é que eu começo a simplificar? Você tem que ter uma aqui é onde você tem que ter uma percepção aqui. Se você dividir por 5,25, aqui você vai ter o seguinte, ó. Se eu dividir por 5,25 em cima e embaixo, simplificar, o que eu vou ter? Vou ter que 1,75 está para x, assim como 5,25 dividido por 5,25 dá 1. E 15,75 dividido por 5,25 vai dar 3, né? Então, basta você ver isso. Por que eu percebi? Como foi que eu tive essa percepção rápida? Eu percebi que 3 vezes 5 é 15 e 3 vezes 0,25 é 0,75. Ok? Então, você tem, na hora da prova, a prova é muito rápida. Então, você tem que utilizar esse feeling, essa pegada mesmo. Você tem que ter esse sentimento. Esse cara vai ser o triplo do outro. Aqui eu tenho o triplo, aqui embaixo eu tenho o triplo do de cima, e aqui embaixo eu tenho o triplo do de cima. Então, se eu dividir pelo de cima, eu vou ter uma relação de 1 para 3. Então, na hora da prova, você vai precisar economizar tempo nesse sentido, tá bom? Aí, o que eu faço? Faço o produto dos meios pelo produto dos extremos, né? Opa, vou trocar de cor não, para não confundir. Então, x vezes 1 é 3 vezes 1,75. Ou seja, a altura do poste, que é x, que nós queremos descobrir, dá quanto? Dá 1,75 vezes 3.
vai dar 3,5 mais 1,75, acho que é 5,25 metros. (5,25 metros, que é o item A. Ok? Tranquilo, galera? Alguma pergunta aí? Vocês têm algum questionamento a fazer? Alguém quer levantar a mão? Quer que a gente volte algum passo? A gente está aqui nesse sentido, tá bom? Fiquem à vontade. Não? Podemos seguir? Então vamos lá, vamos para frente. Temos mais problemas. Um problema simples para a gente começar. Um problema de um município grande, né? Calcaia. Aqui a gente tem outro mais adiante, ó. Itapoca 2011, também concurso professor PEB 2, professor da educação básica, dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, que é esse concurso voltado para vocês, né? Então ele diz o seguinte: uma assembleia de trabalhadores em greve foi realizada numa praça de formato semicircular. Então você tem uma coisa desse tipo aqui, ó. Vou tentar desenhar em perspectiva para a gente poder ver os trabalhadores aqui. Então a praça ela tem formato semicircular. Tá? Deixa eu tentar fazer isso melhor, ainda ficou ruim. Quase isso, pronto, tá bom. Vou imaginar que seja uma coisa desse tipo. Pronto, ficou melhor. Lá de lá mesmo. Pronto. Tá aqui a praça e tá aqui a galera toda na assembleia. Aí você tem um monte de gente aqui que fica na assembleia. E esse outro cara tá aqui também. Vamos, meu filho, para a assembleia. Deliberar sobre a greve. Então ela foi realizada numa praça de formato semicircular de 120 metros de raio. Então eu tenho aqui 120 metros de raio aqui, ó, raio da semicircunferência. Se para cada metro quadrado existir em média 5 pessoas, então que a gente tem que perceber, né? Cada metro quadrado, então 1 metro quadrado de praça possuíam 5 pessoas. A estimativa mais provável do número de pessoas presentes é, então o que eu quero saber é a quantidade de pessoas que estavam nessa praça. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que descobrir, a primeira coisa a se fazer é descobrir a área da praça. Tenho que saber qual é o tamanho da praça, né? Como é que eu vou descobrir a área da praça? Bem, a área da praça é a área da semicircunferência. Como é que eu descubro como é que nós sabemos calcular a área da circunferência, né? A área da circunferência ela é dada por π vezes o raio ao quadrado. Se é uma semicircunferência, então a área tem o quê? Se é uma semicircunferência, então a área é metade da área da circunferência. Então a área da praça Então, qual é a área da praça? A área da praça vai ser π vezes o raio ao quadrado sobre 2. Então, vamos descobrir a área da praça, né? Então, vejamos. Então, a área da praça P é dado por π vezes o raio ao quadrado sobre 2. Só que o raio a gente sabe que vale quanto? 120 metros, né? Então, é π vezes 120 ao quadrado
sobre 2. Ou seja, a área da praça vai ser 120 ao quadrado, vai dar 144 vezes 100, ou seja, 14.400. 14.400 π sobre 2. 14.400 sobre 2 dá 7.200. Então a área da praça é de 7.200 π centímetros quadrados, né? Ou metros quadrados, na verdade, desculpa. Metros quadrados. Vamos ver aqui se ele dá uma estimativa para π. Não, ele não dá uma estimativa para π, né? Sei lá, vamos colocar π aqui 3 ou 3,14 mesmo para a gente. Então vamos colocar 3,14. Supondo π, supondo não, aproximando, o termo melhor é aproximando, né? Então vamos aproximar π por 3,14 aqui. Então, aproximando π por 3,14, nós vamos ter o seguinte. Então, nós vamos ter que a área da praça é 7.200 vezes 3,14 metros quadrados. Ou seja, a área da praça vai ser aproximadamente... Aqui eu tenho 100, aqui eu cancelo essas duas vírgulas. 72 vezes 314. Quanto é que vai dar isso aqui? Vamos fazer no braço. Vamos abrir aqui uma caixinha para a gente fazer essa conta, né? Então, 8, 2, 6, 28, 2, 21, 23. Então, vamos lá. 8, 8 mais 2, 10. Vamos ver aqui. 28 foi 2. 28 foi 2. 7 vezes o 7, 2 que foi 9. Depois 7 vezes 3, 21. Pronto, é assim que fica. 10 vem 1, né? 10, 17, vem 1, 22. Então, a área da praça é aproximadamente 22.708. Então, a área da praça é aproximadamente 22.708 metros quadrados. Só que lá em cima o que era que ele dizia? Dizia que existem 5 pessoas para cada metro quadrado. Ou seja, quantas pessoas eu vou ter? Portanto, o total de pessoas será vai ser 22.000. São 22.708 metros quadrados vezes 5 pessoas para cada metro quadrado. Ou seja, o total vai ser... Vou fazer essa conta agora. Abrir esse outro quadradinho aqui, né? 22.708 vezes 5. Vou ter 5 vezes 8, 40. Vai 4, baixo 4. 35 vai 3, 10, 13, vai 1. 113.540, né? Que é aproximadamente, segundo os itens que nós temos, 110 mil pessoas. Então, nós temos aproximadamente 110 mil pessoas, um pouco mais, né? Aproximadamente 113.540 pessoas, vai depender muito da aproximação de π que a gente fosse utilizar. Então, a resposta correta é o item B, 110 mil pessoas. Tá bom? Tranquilo? Ok? Alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Podemos seguir em frente então, né? Também outro problema simples, outro concurso, né?
Ó, vamos ver esse aqui. Esse aqui é de um concurso mais quentinho, um concurso desse ano, Sobral 2023. Além de ser um concurso quente, um concurso recente, é de um município grande. Então, a gente tem essa vertente aqui, ó, Sobral 2023, tá? Ele diz o seguinte: 2 terrenos, planos e contíguos, ou seja, os terrenos um está colado no outro, foram desapropriados objetivando a construção de um aeroporto. Um dos terrenos tem a forma de um retângulo, cujas medidas dos lados limitantes são 2,4 km e 400 metros, e o outro tem a forma de um trapézio isósceles, cujas medidas dos lados paralelos são 400 e 1.000 metros, e a medida de cada lateral é 500 metros. Considerando essas medidas, é correto afirmar que a área total dos 2 terrenos em metros quadrados é igual a... Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender a situação, né? Vamos fazer um esboço da situação. Vamos fazer um esboço da situação para a gente poder entender o que está acontecendo com os terrenos. Vamos lá, só para ver o que está acontecendo com os nossos terrenos. Muito bem, então é basicamente o seguinte: você tem um terreno retangular. Esse terreno retangular é dessa forma. Você tem um terreno retangular. Opa, aqui passou um pouquinho. E colado nesse terreno retangular, você tem um terreno trapezoidal. Trapézio isósceles. Então, esse comprimento tem o mesmo tamanho desse comprimento. Aí ele está dizendo o seguinte, que para o retângulo, esse comprimento é 400 metros, e é por isso que esse comprimento de 400 metros coincide com o tamanho da base menor do trapézio, porque eles estão colados a 400 metros. Aqui eu tenho 2 quilômetros, ou seja, eu tenho ou seja, eu tenho 2.000 metros, e aqui eu tenho 1.000 metros. Ele diz o seguinte, ó, essa medida aqui da lateral do trapézio mede 500 metros, certo? Pronto. Aí o que ele quer saber? Ele quer saber a área dessa disposição. Essa área vai ser quem? Essa área vai ser as duas áreas, né? Tenho que descobrir quem é a área do retângulo. Como é que a gente calcula a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes altura. No caso, a base aqui são 2.000 metros, a altura 400 metros. Ó. 2.000 metros, 400 metros. Então, a área do retângulo aqui, nesse caso, metros quadrados, no caso, né? Vai ser 2 vezes 4, 8, 2, 4, 5 zeros. 80.000 metros quadrados. Pronto, achei a área do retângulo. Agora falta achar a área do trapézio, né? Como ele não dá esse comprimento da altura, vamos relembrar como é que a gente calcula a área do trapézio. A área do trapézio, em geral, é quem? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Né? Assim que a gente calcula a área do trapézio. Tá? É assim que a gente calcula a área do trapézio. Ok? Só que ele não dá esse comprimento aqui. Eu precisava desse tamanho, né? Ele não diz quanto é esse tamanho. Então, o que eu vou fazer? Como esse trapézio é isósceles, eu vou traçar continuações desses segmentos aqui. Quando eu traçar continuações desses segmentos, o que eu vou ter? Eu vou ter que esse segmento em verde, que eu vou marcar aqui agora, mede o mesmo comprimento desse outro segmento em verde, que é uma das divisórias da parte retangular do terreno. Então, aqui também tem 400 metros.
Se tem 400 metros, essas duas partes em laranja que eu vou marcar, tem que somar as duas quanto? 600 metros. Então, esse comprimento mais esse comprimento tem que somar 600 metros. Como ele é isósceles, cada um deles vai medir 300 metros. Porque aí eu tenho 300 metros, aqui eu tenho 300 metros e aqui eu tenho 400 metros. Quando eu somo tudo, eu tenho os 1000 metros da base maior. Só que esse triângulo, nessa dimensão, ele é retângulo, né? Esse triângulo ele é retângulo. Como ele é retângulo, aqui eu posso descobrir quanto é a altura do trapézio, que é essa parte em azul que eu quero. Certo? Essa parte em azul é a altura do trapézio que eu quero. Aí eu posso calcular separadamente ou eu calculo a área do trapézio direto aqui, como eu tenho. Então, vamos lá, vamos discursar agora. Tá certo? Alguma pergunta? Alguém entendeu? Alguém não entendeu? Então, vamos lá, observe o seguinte, observe que a parte em azul achurada em azul corresponde à altura do trapézio. A parte achurada em azul corresponde à altura do trapézio. E essa parte para descobrir essa altura, eu posso fazer o quê? Utilizar o teorema de Pitágoras, porque esse triângulo especial é retângulo, né? Esse lado mede 500 metros, essa diagonal, e esse outro lado mede 300 metros. Então eu posso descobrir essa altura utilizando o teorema de Pitágoras. Que pode ser descoberta pelo teorema de Pitágoras. Então vamos lá, vamos utilizar, né? Então o 500 é o que? Hipotenusa, porque está oposto ao ângulo reto. Esse cara em laranja é cateto, tá? Adjacente a esse ângulo, inclusive. E esse outro cara em azul, quem é que eu quero descobrir, também é cateto. Então o que é que nós temos pelo teorema de Pitágoras? Quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. A hipotenusa mede 500, então eu vou ter 500 ao quadrado é igual a 300 ao quadrado, mais o que eu quero descobrir, que é o comprimento do outro cateto. 500 ao quadrado dá 25.000. 25.000 não, 2.500. Não, 50 dá 2.500. Aqui vai dar 25.000, não, 250.000. 2, 5 é 5, 25, 4 zeros, 250.000. Igual 300 ao quadrado dá 90.000. Mais C ao quadrado, né? Ou seja, quem é que é o C ao quadrado? Vai ser 250.000 menos 90.000. Isso aqui vai dar 160.000. 16, 160, não, 160.000. Pronto. Ok. Logo, quanto é que vale o C? C vale a raiz quadrada de 160.000. 160.000, se você lembrar, como é que eu posso escrever os 160.000? Posso escrever os 160.000 como sendo 16 vezes 10.000, né? E aí eu vou ter que o C é a raiz de 16 vezes a raiz de 10.000, certo? A raiz de 16 é 4 e a raiz de 10.000 é 100.
Tudo isso em metros, né? Logo, o C é 400 metros. Ok, achamos o comprimento dessa parte em azul também é 400 metros, que é igual aquele outro lado. Certo? Esse aqui vale 400 metros, que é o que eu queria. Agora, olha só. O que nós temos? Agora eu tenho o comprimento da base maior, que é 1000. Tenho o comprimento da base menor, que é 400. E tenho o comprimento da altura, que também é 400. Posso calcular a área do trapézio, que é o que falta, né? Portanto, opa, azul não, para não ficar colorido demais. Portanto, a área do trapézio será então, quanto é que vai ser a área desse trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, ou seja, a área do trapézio vai ser 1000 mais 400 vezes 400 sobre 2. Logo, a área do trapézio vai ser 400 dividido por 2 dá 200, então vai ficar 1400 vezes 200. 1400 vezes 200 vai dar 28 com 4 zeros, que metros quadrados, né? Isso implica que a área do trapézio é 28 com 4 zeros, que dá 280 mil metros quadrados. Só que eu preciso somar agora, né? Quem é que vai ser a área total? Logo, a área total será quem vai ser a área total? A área total vai ser a área do retângulo mais a área do trapézio. A área do retângulo é 80 mil metros quadrados. 80 mil, 8 com 5 zeros. 8, aqui só tem 4 zeros, está faltando um zero, né? São 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 800 mil metros quadrados, pronto. Vai ser 800 mil metros quadrados do retângulo, mais 280 mil do trapézio. Ou seja, eu tenho 1 milhão e 80 mil. 1 milhão e 80 mil metros quadrados. Isso aqui em potência de 10 vai dar... Lá ele colocou os itens em potências de 10 elevado à quarta, né? Então, elevado à quarta, isso aqui vai ser, ó, são 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, dá 108 vezes 10 à quarta metros quadrados, né? E o item correto aqui é o item C de casa. Tá aqui ele. Até agora nenhum anulado, né? Que é uma coisa bacana. Quem teve a oportunidade de assistir os outros vídeos, viu que no simulado que a gente fez domingo, a gente encontrou alguns problemas anulados na prova de Tianguá 2016. Até agora tudo passou beleza. Ó, problema quentinho de novo, problema quentinho. Então, muito provável que a banca repita esse tipo de problema, porque é um problema de um concurso que já foi esse ano, Sobral 2023. Então, tá recente. Bem verdinho, certo? O próximo problema é um problema do concurso de Tauá 2014. Todos esses, só reiterando para quem chegou agora, todos esses problemas são problemas da banca FUNESS, da mesma banca que vai elaborar essa prova para a seleção SEDUC 2023. Tá? Então tome esse cuidado para escolher essas questões da mesma banca para preservar de fato o estilo de problemas que vocês podem encontrar lá. Tá bom? Vamos abordar agora a trigonometria, que a gente tem um pouco de trigonometria. Então vamos lá.
eu tenho essa expressão, 1 mais cotangente ao quadrado, desculpa, 1 sobre 1 mais cotangente ao quadrado. 1 sobre 1 mais cotangente ao quadrado de x, mais 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de x. Eu quero saber o valor dessa expressão, né? Quanto vale isso? Bem, para fazer essa expressão, o x é real. Aqui ele não especifica, mas o x é um real qualquer. Tá? Obviamente que ele não pode ser π sobre 2. Ele tem que ser um real menos π sobre 2 mais κπ, né? Porque senão, se for um múltiplo de π sobre 2, a tangente não existe nesses valores, né? Ok? Então vamos lá. Seguinte. O que a gente precisa saber aqui? Nós precisamos saber uma coisa chamada relação fundamental da trigonometria. Relação fundamental da trigonometria. O que diz essa relação fundamental? Ela diz que o seno ao quadrado de qualquer número real mais o cosseno ao quadrado de qualquer número real, esse valor é constante igual a 1. Certo? Muito bem. Agora, se eu pegar a relação fundamental e começar a dividir por outros valores, eu vou obter relações que são derivadas da relação fundamental. Certo? Por exemplo, se eu tomar esse primeiro caso aqui, vou dividir todo mundo por cosseno. Então, se você pegar a relação fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, e vou dividir por cosseno ao quadrado. Isso é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado. Obviamente, onde isso existir, né? Não é para todos os valores de x real, mas para onde essa expressão existir. Certo? Onde essa expressão existir. Isso aqui vai ser quem? Eu vou ter seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. E esse cara aqui, 1 sobre cosseno ao quadrado, é uma outra relação, que é a secante ao quadrado de x, né? A gente sabe que a secante de x é 1 sobre cosseno de x. São chamados inversos de funções, né? Nós temos que a secante de x é 1 sobre o cosseno de x. E nós temos que a cossecante de x é 1 sobre o seno de x. Certo? Só que, vamos lá. O que nós temos? Seno sobre o cosseno é quem? Tangente. Então, significa que tangente ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é 1. Ou seja, essa outra relação também deriva da relação fundamental. Tangente ao quadrado mais 1, ou 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado de x. Ok? Muito bem. Aí tem uma outra relação que se chama o seguinte, que é quando você pega a relação fundamental e divide tudo por seno ao quadrado agora. O que eu vou fazer? Vou dividir tudo por seno ao quadrado, certo? Então, se eu pegar a relação fundamental e dividir tudo por seno ao quadrado, eu vou ter o seguinte, seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, dividido por seno ao quadrado de x, tudo isso, aliás, isso é constante igual a 1 aqui em cima, né? Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x é 1 sobre o seno ao quadrado de x, certo? Quando eu abrir isso, eu vou ter que seno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x
é 1 sobre o seno ao quadrado de x. Então, lá em cima foi que a gente viu que 1 sobre o seno ao quadrado é a cossecante ao quadrado, né? Então, o que eu tenho? Seno ao quadrado sobre seno ao quadrado é 1. Cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado é cotangente ao quadrado de x. Isso aqui é cossecante ao quadrado de x. Certo? Muito bem. Então, aqui eu já tenho expressões que vão me conduzir a conclusões em cima da expressão que nós temos do enunciado. Qual é a expressão que nós temos no enunciado? Eu quero saber quanto vale esse cara. 1 sobre... Quero saber quanto é que vale. 1 sobre 1 mais... É 1 mais cotangente. 1 sobre 1 mais cotangente ao quadrado. Eu quero saber quanto é que vale. 1 sobre 1 mais cotangente ao quadrado. Mais 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado. Só que o que foi que a gente descobriu? 1 mais cotangente ao quadrado é cossecante ao quadrado. Então, isso aqui, essa primeira parcela vale 1 sobre cossecante ao quadrado. A segunda parcela é 1 mais tangente ao quadrado. Só que a gente viu lá em cima dessa primeira equação que 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Certo? Agora vamos lá. O que a gente viu? A cossecante é o inverso do seno. Então, o inverso da cossecante é o inverso do seno. O inverso do inverso de alguém é sempre esse alguém. Então, esse cara aqui é o seno ao quadrado de x. Esse outro cara aqui é 1 sobre a secante ao quadrado. Nós vimos que a secante é 1 sobre o cosseno. Então, secante ao quadrado, 1 sobre cosseno ao quadrado. Então, o inverso da secante é o inverso do cosseno. O inverso do cosseno é o próprio cosseno. Então, 1 sobre a secante ao quadrado vai ser cosseno ao quadrado de x. E que expressão é essa? Isso aqui é a relação fundamental. E nós sabemos que a relação fundamental diz o quê? Que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é constante igual a 1 para todo x real. Ok? Então, qual é a resposta? Tem B de bola. Tá? A gente precisa saber algumas coisinhas de trigonometria, em especial a relação fundamental. Você precisa conhecer a relação, pelo menos a relação fundamental da trigonometria. Pelo menos saber que a secante é o inverso do cosseno e que a cossecante é o inverso do seno. Tá bom? Então, vamos seguir adiante. A nossa aula está acabando, mas a gente vai em frente. A gente não para. Tá bom? A gente não para. Vamos lá, vamos seguir em frente. Esse é um problema de Tauá 2008. Ele diz o seguinte, ó. Sejam B e C as medidas dos catetos de um triângulo de área. Se são catetos, são triângulo é retângulo. Acho que faltou essa informação aqui, tá? Triângulo, retângulo. Se é cateto, é retângulo. Não tem como não ser se não for cateto. De um triângulo retângulo de área 108 centímetros quadrados. Então, a área desse triângulo retângulo é 108 centímetros quadrados. Então, B e C são catetos. Catetos de um triângulo retângulo, né? Então, vamos lá. Aí diz o seguinte, B e C são diretamente proporcionais a 2 e 3, respectivamente. Então, B é 2 vezes 1K e C também é 2 vezes 1K.
onde esse K é um inteiro positivo, né? É um cara maior do que zero, é um inteiro maior do que zero. Eu estou dizendo que K é maior que zero. Não faz sentido. Se o K for zero, esses triângulos são um ponto, né? Ele quer saber quanto é que vale B mais C. Basta você perceber o seguinte, ó. Se você tiver um triângulo retângulo, você pode calcular a altura relativa a esses catetos aqui. Você tem aqui A, B e C. Então você pode calcular a altura relativa a esses catetos, certo? Vamos supor que esse cara seja o B, ou seja, ele é 2K, e esse cara seja o C, ele é 3K. Como é que eu vou calcular a altura? A altura não, desculpa. A área do meu triângulo ABC. A área do meu triângulo ABC é base vezes altura dividido por 2. Né? Então vai ser 3K, que é a base, ou seja, C. A área vai ser BC sobre 2. Ou seja, a área do meu triângulo ABC é o B vale 2K, o C vale 3K, tudo isso dividido por 2. Logo, a minha área do meu triângulo ABC vale 6K ao quadrado sobre 2. Ou seja, a área do meu triângulo ABC mede 3K ao quadrado. Mas pelo enunciado, essa área vale 108 centímetros quadrados. Então eu divido esse cara por 3. Daqui eu tiro o quê? Que o K ao quadrado é 108 sobre 3. 108 sobre 3 é 36. E aí eu acho o valor da constante de proporcionalidade. Porque se o K ao quadrado é 36, isso significa que a minha constante de proporcionalidade vale 6. Agora eu consigo achar os comprimentos, né? Porque, agora veja, como a constante de proporcionalidade K vale 6, nós temos o seguinte, né? Nós temos que o B é 2K, ou seja, o B é 2 vezes 6, o B é 12 centímetros, e o C é 3K, ou seja, o C é 3 vezes 6, 18 centímetros. Logo, quanto é que vale o B mais C? Logo, o B mais C vale 12 mais 18, 30 centímetros, né? Ou 30 só, né? Resposta é o item B de bola. É muito B. Muito B. Muito bem, galera. Vamos lá. Vamos seguir adiante. Vamos continuar. Estamos aqui para isso, né? Um problema 6, um problema de geometria espacial. Agora a gente entra na parte de geometria espacial, tá? Ele diz o seguinte, ó. Você tem dois cilindros retos de raio R1 e R2. Se as alturas dos cilindros são R1 igual R2 igual a 4R1, a razão entre os volumes vai ser. Então, vejamos, né? Eu tenho um cilindro aqui. Suponho que eu tenho um cilindro. 1, 2, 3, 4. Aí eu pego, faço uma cópia desse cilindro. Uma cópia desse segmento. E aí coloco aqui, ó. Aí eu tenho um cilindro. Esse aqui é o cilindro. Ah, não, aqui é o raio, desculpa. Pera aí, deixa eu fazer aqui uma coisa. Não é a altura, é o raio. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. E eles têm a mesma altura, né? Então eu tenho aqui
Ou. Meio feio aqui. Começou bem, terminou ruim. Perfeito. Não ficou legal, mas ficou legal. Sou péssimo em desenho. Por isso que eu não fui ser arquiteto. Precisava ter o dom. Eu não tenho o dom. Esse cara é R2. Pronto. Eu tenho um cilindro de mesma altura, mas com o raio 1/4 desse raio. Então é esse comprimento aqui, o raio, né? Ele quer saber a razão entre os volumes desses cilindros. Aqui você tem o R1, onde R2 é 4R1. R2 é 4R1. Então vamos lá. Ó. O que é o volume V1? Ora, volume do cilindro, né? A área da base vezes a altura. V1 vai ser a área da base vezes a altura. A altura dos dois é H. Não sei quanto é que vale H. H é H. H. Então, quem é que vai ser o volume V1? A área da base, que é πr1 quadrado. πr1 quadrado vezes H. Aqui o volume V1. O volume V2 vai ser quem? A área da base 2, aqui a área da base 1, a área da base 2, vezes H. Só que a área da base 2 é quem? É π vezes o raio 2 ao quadrado vezes H. Certo? Então, quem é que vai ser V2 sobre V1? É V2 sobre V1 ou é V1 sobre V2? É V1 sobre V2, desculpa. V1 sobre V2. Então, nós temos o seguinte, ó. V1 é quem? πr1 quadrado vezes H. V2 é quem? πr2 quadrado vezes H. O que eu cancelo de cara? Π com π, H com H. Logo, V1 sobre V2 vai ser R1 quadrado sobre R2 quadrado. Mas quem é R2 quadrado? O R2, a gente viu que é 4R1, então substituo. R1 quadrado, 4R1 quadrado. Ou seja, o V1 sobre V2 vai ser R1 quadrado sobre 4 ao quadrado, 16. E R1 quadrado é R1 quadrado. Posso cancelar o R1 quadrado. Quando eu cancelo o R1 quadrado, o que eu tenho? Eu tenho que V1 sobre V2 é 16 avos. Essa é a relação que existe entre os dois, né? Vamos ver quem é o item correto. O item correto é o item C, 16 avos. Ok? Estamos chegando no final. Certo? Então vamos lá. Problema de Tianguá 2016, um dos que a gente não fez no domingo. O tempo não deu para a gente chegar nesse problema, tá bom? Vejam lá o vídeo, a gente fez diversos problemas de Tianguá. Então diz o seguinte, ó, um de funções trigonométricas aqui, tá? Funções trigonométricas. Tem alguém? Muito bem. Então ele diz o seguinte, ó, considera as funções trigonométricas f de x igual a seno de x e g de x igual a cosseno de x. Essas funções elas estão definidas nesse intervalo. Você tem o seno definido do menos 2π até o 2π na reta, e você tem o cosseno definido do menos 2π menos 2π aqui é menos 2π, 2π no menos 2 no
0, 1, né? Que as funções seno e cosseno são limitadas, aliás, são limitadas do menos 1, menos 2π, 2π, menos 1. Posso considerar isso aqui. Nós vamos ficar dançando, né? Muito bem. Então é correto afirmar que o número total de interseção dos gráficos das duas funções, considerando esse intervalo, é... Muito bem. Vamos construir esses gráficos, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é construir os gráficos. O que a gente tem que fazer, né? A gente precisa relembrar que as funções seno e cosseno elas são funções periódicas. Então, os gráficos se repetem após períodos. Então, essas funções são periódicas. E elas são o que nós chamamos de funções periódicas circulares. Certo? Então, vamos relembrar esses gráficos. Vamos olhar o gráfico da função seno. Eu vou construir aqui um plano cartesiano. Colocar o eixo bem no meio. Aqui vamos supor que você tem x e y, né? Vamos colocar aqui 1 e vamos colocar aqui menos 1. Então, vamos lá. Π, mais para trás um pouco. Π, π, π menos π. Então aqui eu tenho π sobre 2. Aqui eu tenho menos π sobre 2. Aqui eu tenho menos 2, aliás, 2π. E aqui eu tenho menos 2π. Pronto, está aqui os gráficos, né? Então vamos lá. O que acontece com a função? Vamos fazer primeiro a função seno. A função seno, ela começa no 0, né? E aí, para o lado positivo, o que ela faz? Ela vem daqui para cá, ela atinge o 1. Daqui para cá, ela atinge o 0. Aí aqui no meio, ela atinge o menos 1. E aqui em cima, ela atinge o 0. Então, a função seno faz isso, né? Então, ela vai fazer a mesma coisa para cá, só que o inverso, né? Aqui ela atinge o menos 1. Aqui ela atinge o 0. Aqui no meio ela vai atingir o 1. E aqui ela vai atingir o 0. Ela vem e faz isso. Bom, pronto. Essa aqui é a função. Aqui é de azul, é f de x igual ao seno de x. Certo? Agora o gráfico da função cosseno. Vou fazer de verde. Que acontece o contrário, né? Eu venho aqui, ó. No 0 ela é 1. No π sobre 2 e no menos π sobre 2 ela é 0. No π ela é menos 1 cosseno. Aqui ela é 0 de novo e aqui ela é 1, né? Essa aqui é a função cosseno de verde, tá? Aqui é a mesma coisa. Ela é 0, aqui ela é menos 1. Aqui ela volta a ser 1 aqui em cima, né? Aqui ela volta a ser 0 e aqui em cima ela volta a ser 1. Certo? Então ela vem e faz isso, ó. Primeiro nesse sentido, no ramo direito. Pronto. E aqui ela faz. Pô. Aí ele quer que a gente conte as interseções. O que são as interseções? As interseções são esses pontos de laranja que eu vou marcar. Ó. 1, 2, 1, 2, tem outro ponto de interseção.
Não, 3, 4. Então, são 4 pontos de interseção nesse intervalo. De fato, ó, aqui acontece no π sobre 4, aqui no 7π sobre 4, aqui no menos π, aqui no menos 3π sobre 2 e aqui no menos 7π sobre 4. Então, são 4 pontos de interseção. 4 pontos de interseção. Uma outra forma que você poderia fazer, se você não lembrasse como desenhar os gráficos, né? Então f de x em azul, f de x igual a cosseno, seno, g de x igual a cosseno de verde. Ok? Pronto. Se você não lembrasse como fazer os gráficos, quero que você ia lembrar, né? Você tinha que lembrar que ela se intersecta aqui no π sobre 4 e aqui no 7π sobre 4. E do lado de lá ela vai ter que se intersectar em 2 pontos também. Que aqui é no menos 3π sobre 2. Aliás, no menos 3π sobre 4. E aqui no menos 7π sobre 4. Não tem para onde correr. Menos 3π sobre 2, desculpa. Menos 3π sobre 2. Elas vão se intersectar aqui. Ok? Bem, por último, é um problema Sobral 2023, outro concurso quentinho aqui para nós, certo? Estamos finalizando aqui a nossa aula. E esse problema diz o seguinte, ó. Quando se diz que um televisor com tela retangular é de x polegadas, significa dizer que a medida da diagonal da tela é x polegadas. Sabendo que esses televisores, as medidas da altura da tela e da largura são proporcionais a 3 e 4, e que uma polegada é 2,5 centímetros, é correto concluir-se que o número de polegadas de um televisor cuja altura é 30 centímetros é. Então vamos lá. Primeiro o que eu tenho? Primeiro eu tenho o televisor, né? Vamos ver quem é o nosso televisor. Uma tela plana, retangular. Você foi, comprou sua TV. Tá aqui o tripé da sua TV. Pronto, beleza. Aí ele está dizendo o seguinte, ó. A altura e a largura são proporcionais a 3 e 4. Então, esse cara é um 3K e esse cara é um 4K, onde esse K é a constante de proporcionalidade. K é a nossa constante de proporcionalidade. Certo? Muito bem. E ele está dizendo também que a altura é 30 centímetros. A altura H é 30 centímetros. Só que a altura a gente viu que ela é 3K. Logo, se ela é 3K, quanto é que vale essa altura em centímetros? Isso implica que a altura H vai ser dada, H é 30 centímetros, 30 centímetros é 3K, isso implica que 3K é 30, ou seja, K é igual a 10. Então, nós já temos a constante de proporcionalidade. Achamos a constante de proporcionalidade. Agora eu posso descobrir a largura, né? Quanto é que vale a largura? A largura é 4K. Só que K é 10. Então a largura vale 40 centímetros. Ok? E as polegadas é a diagonal. Então isso aqui, as polegadas. Certo? Então eu posso usar o teorema de Pitágoras e determinar essa diagonal D. Pelo teorema de Pitágoras, quanto é que vai ser D? Nós temos que D ao quadrado é igual a altura ao quadrado, largura ao quadrado.
30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. D ao quadrado é 900 mais 1.600, ou seja, D ao quadrado é 2.500. Logo, D é igual a 50 centímetros. Muito bem. 50 centímetros. Então, a gente sabe que essa coisa aqui vale 50 centímetros. Mas eu quero isso em polegadas. O que eu sei? Nós sabemos que uma polegada equivale a 2,5 centímetros. Logo, X polegadas vai valer os 50 centímetros, que é a diagonal da nossa TV. Isso fazendo a regra de 3, né? Vou fazer aqui a regrinha de 3 para ficar mais claro. X polegadas equivalem a 50 centímetros. Produto dos meios pelo produto dos extremos, o que é que a gente vai ter? Eu tenho aqui 2,5x é 50, ou seja, x é 50 dividido por 2,5. Logo, x é igual a 20 polegadas. É uma TV pequena. Considerando que as TVs hoje em média tem, as razoáveis tem 43 polegadas, né? Ok? Mas o item correto é o item C de casa. Tranquilo? Bem, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado. A galera que pôde acompanhar, o pessoal que não pôde acompanhar, tá bom? Fico aí com vocês. Sábado tem mais. E até a próxima. Vou pedir pro pessoal disponibilizar esse vídeo. Tranquilo? Valeu, galera. Um abraço. Bom dia para vocês. Até sábado. Vamos estudar. O concurso está chegando. Tchau, tchau.